Salve pessoal, estamos aqui mais um dia, obrigado Senhor por estar aqui nesse momento, fazendo esse propósito acontecer, dia 6 de 15, agora só faltam mais 9 dias para finalizar, e uma das partes desse propósito é estar aqui presente diariamente durante esses 15 dias, trazendo uma parte do estudo bíblico que eu fiz na oração da madrugada, porque eu estou tendo que acordar todos os dias às 4 horas da manhã, colocar o joelho no chão, orar, louvar, meditar lendo a Bíblia na palavra de Deus até às 6. E como hoje é sabadão, era o meu dia de folga, eu aproveitei para, em vez de eu gravar o vídeo na sequência, igual eu fiz nos últimos dois vídeos, por conta que eu tinha trabalhos muito grandes, eu aproveitei para descansar. Então, quando deu 6 horas da manhã, eu fui dormir e acordei depois, e aí fiz um cafezinho, tô tomando aqui agora. Enquanto eu tomo esse cafezinho aqui com vocês, nós vamos trazer a palavra que Deus colocou no coração para trazer no dia de hoje. Entendeu, pessoal? E é dessa maneira que nós começamos esse vídeo. Bom sabadão para você, um sábado abençoado. Se você está assistindo esse vídeo no sábado, é claro, né? Mas independente do dia da semana que você estiver assistindo esse vídeo, que Deus abençoe aí. E pessoal, essa palavra aqui que Deus trouxe hoje, no dia 6 desse propósito, é uma palavra muito forte, tá bom? Vou tentar ser o mais breve possível aqui para que o vídeo não passe, né, do tempo planejado, que é no máximo 20 minutos, mas eu tô tentando aí colocar entre 15 a 17. Beleza, pessoal? Mas se fluir um pouco mais disso, fique até o final, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário aí no final depois que você assistiu o vídeo, dizendo o que você achou, o que Deus falou contigo. Se inscreva para ajudar a gente a chegar aí ah, num tanto bom de pessoas para que o YouTube libere a gente poder fazer live do telefone também. Beleza, pessoal? Então vamos lá. O versículo que nós vamos começar hoje, eu vou linkar dois livros, tá bom? O principal aqui vai ser o que saiu da boca de Jesus para os discípulos e para uma multidão que o seguiam. Jesus estava andando e seguia uma multidão, olhando ele para trás e falou: mas tanta gente me seguindo, né? Eu vou ter que dar uma palavra aqui para eles para ver que não é só ficar andando atrás de mim. E aí ele vem em Mateus 16, 24 e 25. Jesus diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem quiser perder a vida por minha causa, esse a achará. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Pessoal, esse versículo aqui é muito forte, porque Jesus está falando o quê? Que nós devemos... Parte principal da nossa vida é viver o espiritual, que é o sobrenatural de Deus. Perder isso aqui não é nada para Deus. Que Jesus não quer que nós perdemos a nossa alma, o nosso espírito. E aqui quando ele fala aquele quer vir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. O que é tomar a sua cruz? Tomar a sua cruz é receber esse peso de glória que é viver o espiritual. Porque não é fácil viver o espiritual, não é fácil colocar em primeiro lugar algo que você não pode ver, nem sentir, nem tocar. Quanto mais o mundo trabalha para nós ficarmos viciados, né, atraídos pelas coisas visíveis, pelas coisas materiais, Jesus já mandou essa aqui lá atrás, 2000 e poucos anos atrás, entendeu? Perder a sua vida é largar a carne, se desconectar da sua carne e focar no espiritual, naquilo que você não pode ver nem tocar. É muito mais difícil crer naquilo que a gente não pode ver do que aquilo que a gente pode tocar aqui, igual esse microfone, por exemplo. E aí eu vou linkar esse versículo
trazendo a explicação do nosso querido e amado apóstolo Paulo, um dos grandes homens, aquele que é igual eu falo, Jesus ele vem para transformar, ele não vem para mudar ninguém, ele vem para transformar. Ele transforma a água em vinho, é assim que ele faz com a gente. É um vaso na mão do oleiro, ele pega e faz aquele vaso bonito. E o apóstolo Paulo foi um desses. Para quem não sabe, o apóstolo Paulo ele era o que perseguia os cristãos, ele queria matar os cristãos. Porém, um dia ele teve um encontro genuíno com Jesus e a partir dali a sua vida foi transformada. Transformada, não mudada, foi transformada. Ele era um homem que queria matar os cristãos e aí Jesus transformou ele para um dos mais grandes nomes do Novo Testamento, que escreveu mais livros do Novo Testamento, um homem que foi tremendamente usado por Deus. Então, meu irmão, principalmente para você, irmão, que tá aí desacreditado da sua vida, achando que tudo que você cometeu, o que você fez, que você não tem mais jeito, o apóstolo Paulo é um grande exemplo a ser estudado por você. Eu aconselho que você pegue sua Bíblia e leia os livros do apóstolo Paulo, leia o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, tá bom? O livro que conta como foi a conversão e a transformação do apóstolo Paulo, como foi o encontro de Jesus com ele. Ele perseguia os filhos de Cristo e ele foi transformado por Cristo e se tornou um dos grandes homens aí que espalhou o evangelho, doutrinou, ensinou ali o corpo de Cristo a viver e até hoje nós aprendemos com ele. E nós vamos pegar a explicação desse versículo que saiu da boca de Jesus e destrinchar ele aqui no livro de Romanos, capítulo 8. Aí nós vamos ler do capítulo 8, versículo 5 ao 10. E depois nós vamos ler ali o versículo 14, 15, 16 e 17. Tá bom? Então vamos lá. Jesus falou que nós devemos negar a nós mesmos, né? Pois aquele que não tomar a sua cruz e segui-lo não é digno de ser chamado por filho, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem quiser perder a vida por minha causa, esse a achará. Então nós estamos aqui para perder a nossa vida por Cristo. O que significa isso? Deixar de fazer as coisas que nós queremos e começar a fazer as coisas que Deus quer para nós. Deixar de viver o conforto do nosso dia a dia material, físico, carnal e começarmos a morrer para essa parte carnal e começarmos a nascer e viver para a parte espiritual. Tomar a sua cruz é exatamente isso, morrer para a vida carnal, para aquilo que os olhos podem ver, o que você pode tocar e começar a viver para o espiritual, que é o lado mais difícil para um ser humano carnal como nós, crermos e vivermos aquilo que nós não podemos ver e nós não podemos tocar. E aqui o apóstolo Paulo começa aqui no versículo 5 do capítulo 8 do livro de Romanos, ele vem explicar exatamente isso que Jesus falou. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Então, quanto mais nós se inclinamos para as coisas da carne, quanto mais nós vamos viver no dia a dia carnal, vivendo as coisas do dia a dia, que é o quê? Trabalho, lazer, hobbies, etc. Tudo isso que é carnal, entendeu? Nós vamos se inclinando mais para a carne, porque nós não estamos buscando o que é verdadeiramente feito para nós buscarmos, que é a parte do espiritual. E os que vivem segundo as coisas do Espírito se inclinam mais para as coisas do Espírito. É exatamente aquilo que nós estamos falando desde o início. Nós conseguimos acessar certos níveis para nós conseguirmos acessar níveis de mistérios e segredos de Deus, para conseguir ter essas revelações desses segredos mais profundos, nós temos que acessar níveis de intimidades mais profundos. Nós temos que passar mais tempo buscando a Deus, que é mais tempo vivendo no Espírito, né? Que é o que? Jejuar, orar, leitura da palavra de Deus, que é isso aqui que nós estamos fazendo agora, dedicar a instrução, a buscar, a estar em comunhão com irmãos que amam a Jesus, que amam falar de Deus também. Isso é se inclinar para o Espírito, entendeu?
E aí ele vem mais à frente aqui no versículo 6, pois a inclinação da carne é morte. Inclinar somente para isso, pessoal, não é errado. Nós somos ser humano, nós temos que trabalhar, nós temos que pagar nossas contas, nós temos que, né, fazer o nosso alimento, mas quando nós se inclinamos somente para a parte carnal e deixamos o espiritual de lado, isso está nos levando à morte. Jesus falou: não ajuntei-vos tesouros na terra, que a ferrugem e os vermes corroem, mas junte para vocês o que é eterno, aquilo que nem a ferrugem nem os vermes podem corroer, entendeu? E é exatamente isso. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade com Deus. Quando nós inclinamos para a carne, é aquilo. Pessoal, Deus é nosso Pai, Ele está de braços abertos, nós temos que ter um relacionamento com Ele. Quando nós começamos a se inclinar somente para a carne, fazer aquilo que a gente gosta do mundo, que são todas essas coisas que nós podemos ver e tocar, e começamos a deixar Deus em segundo plano, que foi isso que eu falei sobre o primeiro vídeo desse propósito. Quando nós deixamos Deus para o segundo plano, nós estamos declarando uma inimizade contra Deus, porque nós não estamos mostrando realmente que não cremos que Ele é capaz de solucionar nossos problemas e principalmente não temos Ele como nosso amigo, porque nós não estamos relacionando com Ele, principalmente como nosso Pai. Então, exatamente isso que o apóstolo Paulo explica aqui. Pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Isso aqui é forte, pessoal. O nosso propósito como cristão é agradar a Deus. Nós temos que fazer isso. Nós temos que pegar a nossa cruz, igual Jesus falou, e morrer para o carnal. Deixar isso em segundo lugar. O primeiro lugar sempre tem que ser de Deus. E uma das coisas que Deus não permite é ser colocado em segundo plano. Porque Ele é Deus. Sobre tudo, sobre todos, Ele era, Ele é o que há de vir. Isso Ele não aceita, ser colocado em segundo plano. Mas uma coisa é certa, Ele é Pai. E Ele sempre vai estar de braços abertos para te receber quando você se voltar para Ele. Principalmente você que já é pai e tem seu filho, você vai entender exatamente isso que eu estou te falando. Porque antes eu pensava que eu entendia isso, mas depois que eu tive minha filha, eu comecei a entender muito melhor. Ela pode fazer qualquer coisa, mas se ela vier para mim, se ela se voltar até mim, quiser me dar um abraço, eu vou abraçar ela e vou amar ela. Porque eu amo ela, ela é minha filha. É assim o relacionamento de pai para filho, de Deus para conosco. Porém, aí ele vem aqui depois. Porém, vocês, igreja, vocês que estão buscando a Deus, vocês que estão buscando o espiritual, que estão orando, jejuando, tendo comunhão entre os irmãos, ajudando o próximo, orando. Porém, vocês não estão na carne, mas no espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é deles. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. O nosso corpo carnal, ele é caído, pessoal. Quando Adão e Eva cometeram aquele pecado no jardim, o nosso corpo se tornou caído. Nós já nascemos, nós já saímos do ventre da nossa mãe carnal, caído e pecador, precisando da misericórdia, da graça e do sangue de Cristo derramado naquela cruz. Nós já nascemos pecadores. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Porém, quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único, suficiente Salvador, nós ganhamos um presente que é o Espírito Santo habitando dentro de nós, aquele que eu falei que nos convence, aquela voz interior que nós escutamos que parece a nossa voz, que sempre nos traz algo que você pensa, poxa, eu jamais imaginaria isso. Talvez aquele que fala, faça isso. Aí você falou, tá doido? Vou dar meu dinheiro àquela pessoa ali agora? Faça isso. Aquela voz que está lá dentro mandando você fazer e a gente nunca escuta e muitas vezes não obedece. Porque a gente só vai começar a escutar essa voz de uma maneira mais inteligente, mais perceptiva, quando nós estivermos
lendo a palavra de Deus, colocando Deus em primeiro lugar e buscando Ele diariamente em primeiro lugar sobre tudo e todos. Ele em primeiro lugar. Quanto mais nós buscamos a Deus, quanto mais nós meditamos e lemos a palavra de Deus, mais o nosso espírito fica sensível a escutar a voz do Espírito Santo que está dentro de nós, e essa conexão ela vai transformando a nossa vida e a gente começa a acessar aquele lugar de intimidade mais profundo e receber de Deus aquelas revelações mais profundas também. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então esse corpo nosso carnal que é caído, ele vai começar a ser vivificado por esse Espírito Santo que está dentro de nós, que nós recebemos crendo no Senhor Jesus. E esse Espírito Santo que está dentro de nós, ele vai nos ajudar a combater esse DNA carnal que nós recebemos lá do jardim, lá de trás do pecado. É esse Espírito Santo que Jesus trouxe até nós, esse presente de Deus que nos ajuda a combater a carne. E para tornar ele mais forte, temos que buscar todos os dias, meditar na palavra, orar, jejuar. A palavra de Deus fala, orar sem cessar. Nós não podemos cessar de orar. A oração é nós comunicando com Deus. A meditação na palavra, a leitura da palavra é Deus falando conosco, tá bom? E o jejum, ele nada mais é do que enfraquecer a nossa carne. Quando nós deixamos de alimentar, o nosso corpo pede, ele range, a nossa carne range para querer comer, para se alimentar dessas coisas carnais. E isso vai enfraquecendo a carne. Quando nós estamos em jejum e oração, o nosso espírito ele está ganhando força. Nós estamos tirando a força da nossa carne, literalmente, nos tornando fracos na carne, mas dando força ao espírito, que é o principal. E aí mais na frente, aqui já em Romanos 8, o versículo 14 ao 17, para finalizar aqui, igual eu falei com vocês, o apóstolo Paulo vem falar isso aqui, olha, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós só somos considerados filhos de Deus por ele quando somos guiados por esse Espírito que nós recebemos quando nós cremos em Jesus. Não adianta falar que você só crê em Jesus, mas se você não obedece, você não faz o que a palavra diz, se você se você não está perdoando, se você está brigando com seus irmãos, tratando mal pessoas, outros seres humanos, passando perna, devendo pessoas, você não está obedecendo a Deus, você não está mostrando que você está sendo guiado pelo Espírito Santo. Isso é muito sério, porque não basta só falar, nós temos que agir, nós temos que mostrar a Deus que nós estamos buscando ser filhos dele, ser guiados pelo Espírito Santo. Deus ele é misericordioso para nos perdoar, mas nós temos que ter consciência do nosso pecado, chegar até os pés do Senhor e pedir pecado para ele, pois não existe lugar mais alto do que aos pés de Cristo, pedindo perdão, se humilhando, mostrando para ele que você é pecador. Não adianta você achar que é muito bom, porque você é um cara que vai na igreja, mas quando um irmão tá ali precisando de uma oração, de um conselho, de um abraço, você não pode estar ali para abraçar ele e fazer uma oração para ele, porque você prefere estar jogando golfe ou jogando um tênis ou passeando, viajando, que isso não é pecado, mas você prefere só fazer isso, só viver da carne ao invés de ir para o lado espiritual também. Entendeu, pessoal? Eu só usei isso aqui como um exemplo, mas não estou dizendo que isso é pecado. Veja bem, o pecado é você colocar a carne na frente do espírito, viver somente para a carne e não para o espírito. É sobre isso que nós estamos falando aqui hoje. E ele vem, pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam um espírito de escravidão. Esse espírito que nós recebemos não é de escravidão, para viver atemorizado, com medo de fazer as coisas, de arriscar, porque com medo de viver, às vezes, num lugar que você vive por certas coisas. Por exemplo, muitas pessoas vieram para cá
e acabam vivendo com medo de acontecer algo com eles por conta de várias coisas que você está em outro país, mas não, se você está andando com Deus, você de acordo ao Espírito, você não pode temer, viva a sua vida. Se algo acontecer, é permissão de Deus, você só tem que ter certeza que você está com Ele, sem dúvidas, fazendo o que o Espírito está te mandando. E aí você vai alcançar o que? A paz que excede todo entendimento, que é isso que é o que nós queremos. Mais uma vez, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. É esse que nós oramos, Pai Nosso. É esse que Jesus ensinou nós orarmos, Pai Nosso. É o nosso Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse Espírito Santo que está aqui dentro, que nós aceitamos Jesus Cristo, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso único, suficiente Salvador. Veja bem, pessoal, único, suficiente Salvador. Não existe um intermediário, não existe outro homem que viveu e morreu que possa te direcionar a oração. Não existe caminho cortado. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Outro dia eu vi um vídeo de uma pessoa falando, mas ele não falou que ele era o único caminho. E aí ficou debatendo com outro pastor e o pastor não respondeu ele o restante. Gente, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não precisava ter falado o único caminho, porque ele logo depois ele continua. E ele fala, ninguém vai ao Pai senão por mim. Era só o pastor mostrar para ele o restante do versículo, a continuação. Entendeu? Ele não precisava falar que era o único, ele já deixou bem claro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É só Ele que nós devemos buscar. Por isso não adianta estátuas, esculturas, outros santos, por exemplo, que as pessoas buscam. Não, Ele é o único caminho. Ele é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Se você não está direcionando a sua oração em Ele, em nome de Jesus, orando para Ele, você não está certo de acordo com a Bíblia diz. E vamos lá, o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Nós somos co-herdeiros. Cristo tem uma herança para com Deus Pai Todo-Poderoso. E nós somos os co-herdeiros que vamos fazer parte, se assentar nessa mesa com Ele, assim como Ele prometeu. E a palavra dele não passa, não muda. Porque essa questão de viver para o Espírito é sofrer, é um sofrimento carnal. E esse sofrimento carnal, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que seremos glorificado, ou seja, esse peso de sofrer da carne, nós temos que mudar o mindset dessa pegada, e quando nós temos que entender que quando nós estamos deixando de fazer alguma coisa que nós queremos para buscar a Deus, para colocar Ele em primeiro lugar, nós estamos passando nada mais, nada menos que um peso de glória, sabendo que isso que nós estamos deixando de fazer, o conforto para Cristo, é porque lá na frente nós estamos colhendo coisas eternas. E estamos deixando essas coisas... Tudo que é carnal é passageiro. Nós estamos aqui para colher coisas eternas. Nós semeamos com lágrimas e colhemos com alegria. Assim nós fomos chamados para ser. Então, pessoal, essa palavra que eu deixo aqui para nós hoje, o vídeo passou um pouco aqui do tempo planejado, mas é isso, pessoal. Deus quis falar dessa maneira hoje. E assim que nós encerramos esse vídeo, se você chegou até aqui, coloque, eu vou viver para o meu espírito, eu vou semear com choro e colher com alegria, porque o que é de Deus não é passageiro. O que tem para nós, o que tem para mim é eterno. Deus abençoe sua vida. Tamo junto, dia 6, mais um dia muito feliz. Conseguimos, agora só falta 9 e amanhã eu te encontro aqui de novo. Valeu!